Shalom, shalom, povo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo é o 18. É um capítulo cheio de ensinamento, né? Vindo aí direto do trono para nós. Então tem muitos ensinamentos poderosos que a gente pode, assim, aplicar no nosso dia a dia, aplicar na nossa vida. E eu quero falar um pouquinho com vocês, tá bom? Sobre eles. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus. Eu estou gravando esse vídeo aqui para o grupo, né, de estudo de meditação da Bíblia, que é o Techuvá. É um grupo onde nós temos reflexões, temos áudio, temos vídeos como esse aqui, temos comentários. E é um grupo que tem me ajudado a crescer em entendimento da palavra, a buscar mais conhecimento e a persistir, né, na leitura e meditação da Bíblia. Então, se quiser fazer parte do nosso grupo, vai ser, né, venha, vai ser um prazer te colocar aí e para você ler a Bíblia junto conosco, tá bom? Então, antes, né, de começar já a falar, eu quero orar com vocês, tá bom? Vem comigo aí orar. Papai de amor e de bondade, obrigada, Senhor, pelas escrituras. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado com cada um de nós, com cada um que está vendo, Senhor, esse vídeo nesse momento, papai. Senhor, eu te peço, papai, traga clareza, Senhor, a nós, traga clareza daquilo que tu quer falar conosco, daquilo que nós precisamos, Senhor, ser transformados, daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que nós precisamos, Senhor, ser convertidos, Pai. Traga clareza, traga entendimento da palavra e que essa palavra que nós estamos lendo hoje, ela cause ainda mais sede em nós, para que a gente continue buscando, se saciando na tua palavra e que todos ao nosso redor consigam ver Jesus refletido na nossa vida através dos estudos, através dessa mudança, através da renovação da nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, entra com a tua provisão nas nossas vidas, nas nossas necessidades, na minha, Senhor, em todos que estão buscando se aproximar de ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, né, povo? A gente vai começar aqui com a parábola da viúva persistente. Então, eu quero ler o primeiro versículo e ele fala assim, ó, a parte B do versículo vai falar assim, ó. Deviam orar sempre e nunca desanimar. Então é um belo ensino de Jesus, diretamente de Jesus, né, para nós, para que a gente ore sempre e a gente não desanime de orar, mesmo se nós não recebermos aquilo que a gente vem buscando, mesmo se a gente achar que tá demorando a resposta, né, porque na verdade Deus ele nunca se atrasa, mas é nós que queremos sempre no nosso tempo, né, e não é bem assim que funciona, né? Mas que a gente nunca desanime de buscar a resposta, e mesmo se a resposta for um não, né, que a gente continue buscando a presença de Deus mesmo assim, amém? Então vamos lá. O versículo 7, ele fala assim, ó, uma conclusão do versículo 1 ali, né, fala assim, ó, acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. E olha só essa parte do versículo. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Né? Que em nome de Jesus ele encontre eu e você, né? Dispostos a obedecê-lo, dispostos a cumprir os seus mandamentos, dispostos a fazer aquilo que nós fomos feitos para fazer. Amém? Vamos lá, continuando. Ele vai continuar ali a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. E na parte B do versículo 9 ele fala assim, aqueles que confiavam em sua própria justiça, que são, né, os fariseus, e desprezavam os demais. Então que em nome de Jesus nós não sejamos estes que acham, que se importam somente com a sua própria justiça e desprezam as outras pessoas, que nós não sejamos dessa forma. Um belo exemplo aqui, né, de como não ser. Então aqui ele vai falar, né, sobre o fariseu que bate, né, ora e diz que agradece ao Senhor por não ser como as demais pessoas, por dizer que
dá o dízimo de tudo que tem, que cumpre os mandamentos e se achar melhor do que o outro. E no 13, o cobrador de impostos, ele fala assim, ó. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Então, olha só, em nenhum momento aquele fariseu ele se arrependeu das práticas que ele tem, dos pecados que ele comete, né? Então, ele sempre acha que o problema é no outro, né? Que o outro é pior porque ele comete o pecado que ele está cometendo e não olha para ele próprio, vendo que ele também comete pecados e que ele também precisa se arrepender, né? Então, que nós tenhamos esse entendimento sobre arrependimento fortalecido, né, firmado em nós, e que sim, nós também somos errados, que a gente também precisa se arrepender daquilo que comete, né, precisa falar ao Senhor, Senhor, eu me arrependo pelo pecado que eu cometo, e dê nome ao pecado, porque isso é muito importante para a gente conseguir perceber que sim, nós também cometemos, e de que sim, nós também carecemos da misericórdia do Senhor, amém? Então vamos lá, no 14 ele fala assim, ó. Jesus fala assim: Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Por quê? Porque foi o cobrador de impostos que se arrependeu, né? Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Amém? Então vamos lá. Depois é Jesus quando, né, manda deixar que venham as crianças até ele. Jesus abençoa as crianças, né? E no versículo 16 ele fala assim, ó, na parte B do versículo ele fala assim: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Então olha só, nós devemos ser como elas, ter o coração como de uma criança, né? Puro, rápido em perdoar, que confia, que ama com intensidade, né? Então, tudo que uma criança faz, ela faz com muita intensidade, ela confia com todo o ser dela, ela ama com todo o ser dela, ela perdoa rapidamente. Então, que nós sejamos dessa forma, porque no 17 ele fala assim, ó, eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança com essa intensidade, né? De modo algum entrará nele. Então, que em nome de Jesus nós recebamos o reino de Deus com a intensidade de uma criança, com o coração de uma criança, para que a gente veja o reino de Deus, né? E que a gente entre. Então, vamos lá. Continuando ali, ele vai falar sobre o homem rico, né? Que o homem rico perguntou para ele o que é necessário para herdar a vida eterna, né? E Jesus fala para ele cumprir os mandamentos. Ele diz que cumpre já todos desde a sua adolescência e Jesus então pede para ele vender tudo que ele tem e seguir a Jesus. E ele ficou muito triste porque ele era um homem muito rico, né? E daí o Senhor fala ali sobre as recompensas do discipulado. E ele fala, no 24, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Então, olha só. Que a gente entenda, né, que a gente precisa, a nossa confiança ela não deve estar na nossa riqueza, né? Como a gente já falou nos capítulos anteriores, né? A nossa confiança ela deve estar em Deus e a riqueza que o Senhor ele nos dá é para manifestar, é uma ferramenta que nós temos para manifestar o reino de Deus e não algo que nos prenda, algo que nos faça desistir do reino de Deus. Amém? Então, que a gente tenha esse entendimento, né? Ele bem forte em nós. Amém? Vamos lá. Depois, ali para frente, do 31 ao 34, Jesus ele vai falar sobre a sua morte. E a gente consegue perceber que ele fala claramente os detalhes da sua morte, né? Mas olha só que interessante. No 34 ele fala assim, ó, os discípulos, porém, não entenderam o significado dessas palavras. Eles estavam ocultos e não sabiam do que ele falava. Então, olha só, por favor, Senhor, nos dê clareza daquilo que tu nos fala, daquilo que nós estamos lendo. Por favor, Senhor, nos dê clareza para que nada fique oculto.
E o que há em oculto em nós, Senhor, por favor, joga a tua luz para que a gente consiga ver, consiga acessar, para que a gente consiga, Senhor, trazer isso à tona e mudar o que for necessário mudar, transformar o que for necessário ser transformado, nos arrependermos se precisa ser algo aí arrependido e mudar a nossa rota. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Então vamos lá. Depois Jesus ele cura um mendigo que era cego, né? E aqui ele é o mesmo caso lá da viúva com o juiz lá injusto, né? Ela foi muitas vezes pedir, ela ficou pedindo até que o juiz disse: eu não quero mais essa viúva no meu pé, né? E aqui foi a mesma coisa com o cego, né? As escrituras se cumprindo. O cego ele também insistiu, mesmo que todas as pessoas ali estavam dizendo para ele se afastar, afastando ele, mandando ele ir embora, ele continuou. Até que Jesus foi, né? Ali no 40, Jesus fala assim: então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver. E no 42, e Jesus disse: receba a visão. Sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar. E seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram aquilo ali também louvavam a Deus, né? Glória a Deus por isso, né? Então, lá no versículo 7 da viúva fala assim, Jesus fala, né? Caso Deus não fará justiça a seus escolhidos, então foi o que esse cego fez. Esse cego ele era um escolhido. E quando ele se chegou a Jesus, quando ele procurou Jesus, né? Tamanha a fé dele, tamanho o reconhecimento que ele reconheceu Jesus como Messias, né? Jesus cura ele e declara que a sua fé o curou. Amém? Glória a Deus por isso, né? Que a nossa fé, ela nos cure daquilo que nós precisamos ser curados. Seja algo físico, seja algo emocional, seja o que for que a gente precisa ser curado, que o Senhor, ele manifeste a cura na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, né? Receba a sua cura aí. Glória a Deus. Então, meus amores, esses foram os meus comentários do capítulo 18. Espero ter ajudado vocês nessa leitura, nesse entendimento. Um beijo e até o próximo. Tchau!